Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou Carlos Correia, aqui comigo, mais uma vez, Márcio Gomes. E aí, Márcio? Olá, Carlos, tudo bem? Tudo. Hoje, de novo aqui com a gente, Maureen Xavier. E aí, Maureen, tudo bom? Oi, tudo bom, pessoal? Tudo tranquilo. Convidamos a Maureen porque hoje a gente vai falar no primeiro bloco de terror. Bem que não é tão terror assim, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Maldição da Mansão Bly, série aí do Netflix que estreou na semana passada. E aí no segundo bloco a gente fala um pouco de novo aí sobre essa questão se o streaming vai roubar o espaço do cinema, se tem algum movimento já nesse sentido, se a pandemia acelerou essa nova fatia do bolo. Mas isso pro segundo bloco. No primeiro bloco a gente vai falar de a Maldição da Mansão Bly. Agora saiu. Maldição da Mansão Bly. Então sobe a trilha e vamos nessa. I know what loss is. Your parents loved you so much. In a way, they'll always be here. O seriado estreou na semana passada. Eu vou começar a falar em inglês, porque daí fica mais fácil. The Haunting of Bly Manor. Ainda é menos tranca-língua do que Maldição da Mansão. 9 episódios. É uma sequência... Quer dizer, não é uma sequência. A Netflix está fazendo uma espécie de antologia de terror, assim, que ele... É do mesmo pessoal que fez a Maldição da Residência Hill. Eu nunca lembro se o título era o Residência Hill, eu tenho certeza. Maldição, Mansão, eu nunca lembro direito. Enfim, é uma história de terror naquele mesmo estilo, com boa parte do elenco de novo. Os produtores são os mesmos. Dessa vez se passa numa mansão interior da Inglaterra, em Bly, né, que é o vilarejo ali referido no título. Como é que vocês traduziriam o au pair, que elas chamam ali? Uma babá, né? Uma babá, exatamente. Uma babá vai para uma Poppins, Mary Poppins do terror. Ela vai para essa casa, tem 2 crianças órfãs ali, a governanta, o cozinheiro, a jardineira. Ao contrário da primeira... Vamos chamar de primeira temporada, ainda que não tenha uma ligação direta de um seriado com o outro, sabe? Mas a comparação vai ser inevitável. Na primeira, na Residência Hill, meio que a casa era um personagem do mal, assim. Acho que as diferenças já começam um pouco por aí, né? Agora a casa é um personagem, mas ela não é a fonte do mal, digamos assim. Nós vamos primeiro falar uma parte sem spoilers, depois a gente entra nos spoilers. Eu gostei mais dessa segunda, dessa nova temporada do que da anterior. Fica estranho falar em temporada, mas enfim, para fins da gente se entender aqui. Eu curti mais essa do que a outra, não sei vocês. Maureen, nossa convidada. Então, para quem viu praticamente os 9 episódios quase na sequência, para não perder nada, eu acho que eu gostei dela. Acho que se a gente for pensar em um seriado de terror... a primeira temporada ela tem mais elementos, ela deixa isso mais evidente até o último momento. Essa temporada, esse seriado especificamente, eu acho que ele dá uma virada, né, no final, assim, mais pro final, se a gente for pensar ele como um filme, como um seriado de terror. Eu achei muito bom, eu achei que ele começa devagar, começa ainda tateando um pouco e nessa coisa do terror de susto e do terror de você não sabe o que está acontecendo, e depois ele engrena num roteiro, né? Acho que tem ali alguns pontos fortes. De uma maneira geral, eu gostei muito do seriado, assim, eu confesso que me surpreendi. Comecei achando que ia ser mais aquele seriadinho de susto e tudo mais, ele se mostrou com mais enredo, então achei bem bacana. Márcio? Eu gostei, tá? Gostei mais pela história propriamente. Eu acho que
depois que eu me dei conta, depois que eu assisti a série, que eu me dei conta que ela é baseada num livro do Harry James. Ao longo de quando eu assistia, eu achava que ela tinha uma cara de literatura, assim, mas não tinha me dado conta que ela era baseada num livro, e é. Mas, assim, não me incomoda muito a questão, normalmente nos filmes e nas séries, não me incomoda muito a questão de demorar as coisas a acontecerem, desde que não demore demais, assim. E, para mim, o grande problema da Mansão Hill é que a história, Da Hill ou de embora ela agora? seja bem contada... Da Hill é a anterior. Não, desculpa, é da Bly. A Bly. Ah. Isso, da Bly, desculpa. O que me incomoda na história da Mansão Bly é que, embora a história ela se feche no final da série toda, tudo se encaixa, com exceção talvez um pouco da história do tio das crianças ali, que eu acho que ficou meio perdida, mas o resto tudo se encaixa, o quebra-cabeça todo ele se fecha. Eu acho que a história demorou demais para engrenar, e quando eu digo demorou demais, demorou 5 episódios. Assim. E quando a gente fala em 5 episódios em uma série de cada episódio é 1 hora, são 5 horas. Assim. Então tu tem que investir muito do teu tempo para aparecer, só para dar um exemplo, a principal antagonista da série. E vou dar um pequeno exemplo, que é a Dama do Lago, ali, que ela aparece no final do 5º episódio. Aí já se passaram 5 horas de série. Então, assim, é muita coisa. Né? Tipo, A série te recompensa pela insistência. Eu também acho que mas... no 5º episódio começa a ficar bom. Mas é isso, assim. Chegar lá... Se eu não tivesse que ver para gravar o programa, eu não sei se eu teria chegado ao 5º. Eu me lembro que a gente reclamou aqui, só para terminar aqui, que a gente reclamou quando a gente assistiu o Irlandês. Reclamou não, mas a gente brincou quando assistiu. Pô, um filme de 3 horas, como é que eu vou ir no banheiro? Como é que eu vou comer alguma coisa? Tipo, a série da Mansão Bly, tu precisa de 5 horas para saber para onde é que a coisa está sendo direcionada, para algumas respostas serem entendidas, entendeu? E não é uma questão como Lost, que era uma série que tinha 20 episódios, mas que ia ser quase como uma novela, né? Que não sei lá, 6 temporadas. Não, é uma antologia de uma série só. O problema é que nesses 4 primeiros te dá muita impressão de ser só mais do mesmo. Uhum. E assim, e nada acontece, assim, e a minha bronca, eu acho que não é uma série de terror, embora tenha algumas coisas paranormais e tem alguns elementos de fantasma ali e tal, mas assim, tipo, tu vê o primeiro episódio, tem todo aquele clima, aquela casa gótica, daí tu fica meio, né, na expectativa, e daí não acontece nada. E no segundo episódio também, tem todo aquele clima, o escuro, aquelas os móveis tapados com lençóis e tal, e não acontece nada. E no terceiro, e não acontece nada. Enfim. Mas então, eu queria complementar, porque exatamente, eu acho que tua linha de raciocínio, Márcio, tá certíssima. E ele peca também, porque assim, tu começa... ela começa muito, acho que ela começa forte nessa parte de suspense, de terror, e ela vai deixando disso e de repente ela se resolve muito rapidamente. Então, não sei se seria o caso de ser mais curta no sentido de menos episódios, ou se era a estratégia de criar um clima, só que assim, tu vencer o clima de 4 episódios é muito tempo. E próprio a questão das temáticas dele, acho que ficaram meio soltas, assim, eles te criam um monte de dúvidas e de repente te respondem tudo num episódio só. Acho que ficou meio... contar muito que a gente vai assistir até o final e vai continuar. Porque... Eu acho que isso é um pouco da estratégia da Netflix para te manter vendo a série, né? Então ele te dá elementos ali de suspense, tipo, o telefone que toca e ninguém fala. A mulher que vê as rachaduras na parede, né? Mas tu sabe que depois elas vão ser explicadas, tu sabe que todas elas vão ser. Mas é que assim, tu vai pensar que hoje nessa vibe que tá, e eu digo muito, assim, até por uma questão, eu gosto de maratonar, eu gosto de sentar e tentar ver o máximo possível. Eu vi daí depois no dia seguinte eu vi o segundo, daí depois no terceiro dia vi o terceiro, e depois assim, que eu engatei o 4º, 5º, daí foi assim, foi uma barbada de terminar. Reparar, os momentos de tensão dos primeiros episódios são sempre no final do capítulo. Os momentos Sim, que é o gancho pro próximo. Exatamente, para tu emendar um no outro. Daí tu vai, daí depois o outro já começa lento de novo, e daí no final, nos últimos
sei lá, 5, 7, 8 minutos sem aquele momento de tensão de novo. E daí tu te assusta e vai. Eu concordo com vocês, e até puxando um pouco a discussão que a gente teve na semana passada, Márcio, do The Boys, da questão de se vale a pena tu botar um episódio ou largar tudo de uma vez só. Essa é uma série que eu acho que se ela tivesse largado um por semana, ela ia se dar mal. Porque a galera ia meio que encher o saco, assim. A galera ia meio que encher o saco. E eu concordo com tudo isso que vocês falaram, acho que demora a engrenar, acho que é um tour de força até chegar ao quinto, mas acho que quando chega no quinto, dali em diante fica muito boa. E eu acho que ela... Eu até fui olhar as notas aqui e me surpreendi um pouco, talvez por algumas dessas coisas que a gente estava falando. Tanto no Metacritic como no IMDb, a Residência Hill tem uma nota maior que a Mansão Bly. Talvez seja em função disso, talvez porque... Não, eu acho que talvez é pelo fato de que, assim, se a gente for pensar como uma série de terror, vou ver uma série de terror, a primeira entrega muito mais. A primeira, ela é muito mais redonda. Ela tem os dramas familiares, ela tem um contexto todo, mas ela é muito mais costurada. No final... Até pelo fato de que tu tem os personagens... Na primeira, tu tem os personagens familiares que, basicamente, tu tem um episódio para cada um, é aquele núcleo fechado, e nesse tu tem muitas pessoas mas que isso se conversam. Repete um pouco. Se repete. Cada um tem seu episódio, assim. É que, assim, as séries, elas tratam de temas diferentes, né? Eu acho que a Residência Hill, embora tenha um clima mais terror, ela trata mais de depressão, de decadência, a forma como a família se dissolve aos poucos por causa dos problemas do passado, né? Essa série, ela trata de perda. Morte, como lidar com os ressentimentos e as culpas e assuntos que tu deixa pendentes com as pessoas que se foram. O próprio final da série diz ali, é uma história de amor. Bizarra, gótica, macabra, mas é uma história de amor. Exatamente, ficou muito interessante a menina falando ali no final sobre isso, porque ela meio que coroa exatamente, só que ela te explica isso no final, daí tu vende uma coisa como uma série de terror e chega no final como uma série de drama, paranormal. Tem episódios muito bons ali. O Carlos falou do quinto ali. Eu acho que o oitavo episódio, que é o episódio que conta a história da mansão ali, da Viola ali, um episódio muito legal pra mim, é o melhor da série ali. O 10º que fecha tudo, mas o nono que fecha tudo ali. Eu acho que tem alguns episódios bem interessantes, assim, mas eu acho que a série fica dividida entre essa questão de aprofundar temas em que ela se propõe, assim, e criar um clima para um terror que acaba não acontecendo. Assim. O que mais me chamou... Porque ela acabou sendo um pouco longa demais, talvez, para atender essa expectativa do Netflix. Se ela tivesse sido alguns episódios menores, tivesse, sei lá, 6 episódios, talvez ela teria sido... Ou se ela tivesse, talvez, inserido mais os próprios fantasmas não, mas as próprias assombrações, entendeu? Eu acho que elas aparecem de uma maneira muito sutil. Mas acho que ia desvirtuar um pouco, assim. Eu acho que o que mais me chamou a atenção... eu acho que talvez seria uma proposta. No quinto, e ali que começou a me pegar de fato a série, não foi nem a questão de conteúdo, foi a forma, assim. E assim, posso estar viajando, provavelmente estou viajando muito. Me lembrou muito o The Constant do Lost. Aquele episódio que o Desmond viaja no tempo para lá e para cá e tal. Foi o que me vem à cabeça quando eu vi aquele episódio que é baseado centrado na história da governanta, a Mrs. Gross, a Hannah, né? Que é a atriz eu sabia que eu tinha visto ela ontem, eu não lembrava, é Tanaya Miller, acho que é essa a pronúncia. Ela é atriz do Years and Years, que é uma série da HBO do ano passado, que é um puta seriado, uma puta minissérie. Pesado, né? Pra caramba. É pesado por ser realista, né? Quer dizer, exatamente. Realista não, ele é um possível realismo, né? Ele é um grande episódio do Black Mirror, né? Mas enfim, eu gostei daquela história dos devaneios, e aí já vamos entrar assim no meio alerta de spoilers, assim, quem ainda não viu e quer ter mais surpresas, dá uma passada adiante e volta no segundo bloco aí. Aquela história dos devaneios me chamou muita atenção, sabe? No começo, assim, eu até fiquei um pouco confuso, mas depois as coisas
a maioria das coisas vão se encaixando, porque tem uma coisa que eu até comentei com a Maureen antes, que talvez tenha me fugido alguma coisa, talvez seja liberdade poética, mas é uma coisa que eu fico pensando e me incomoda um pouco. Na linha temporal que a gente vai levar em consideração do seriado ali, a Dani, né, que é a personagem principal ali, a babá, ela chega na residência justamente naquele momento em que as crianças estão no jardim ali e a Hannah está absorta, encostada no poço. Em tese, aquele momento ali, lá depois, no 5º episódio, vai ser o momento em que ela morreu ou que ela percebe que ela morreu. Então, parte do princípio que o tempo todo ela esteve morta. Certo? Acompanhe meu raciocínio. Os fantasmas lá da babá anterior, do Peter Quinn lá... Peter Quinn? O Peter Quinn é o do... É do Homeland. Do Homeland, né? Mas é parecido com isso, não? É Peter, tá. É o Peter. Isso. O Peter. Ele e a Miss Jessel, nem todo mundo vê eles, mas eles não encostam nas pessoas. Eles não interagem com as pessoas. Tanto que ele tem que possuir o gurizinho lá para ter isso. Então, se a governanta tava morta o tempo inteiro... Cara, tem várias cenas dela interagindo com as outras pessoas. Eu não sei, eu teria que rever pra ver se em nenhum momento se passa 5 episódios sem ela encostar em ninguém. Eu não sei. Eu acho que acontece alguma coisa. Eu fiquei pensando depois que a gente tava falando sobre isso e eu acho que tem duas coisas. Uma, se tu tem ali várias cenas que ela não come nada. Ah, tu não vai tomar o teu chá? Isso aí já tinha chamado a atenção desde o início, que nada ela comia e nada ela tocava. Ela tomava. Então, isso pode ser uma coisa. E tem a segunda que, se a gente for pensar numa questão mais paranormal, assim, tanto a babá como as crianças, elas já têm uma facilidade ou uma sensibilidade para ver o que estava acontecendo no entorno. Mas o indiano, o cozinheiro, viu ela o tempo todo. Então, aí é que está a questão. Daí, depois eu fiquei pensando... exatamente quais os momentos depois que eles estiveram. E daí o que eu me lembro mais especificamente, tem alguns ali, de o quanto todos eles tinham essa sensibilidade e não sabiam, ou do poder que o ambiente, que essa atmosfera que a Fiona criou, que é Fiona, né? Que ela criou, permitia isso. Viola. Deles poderem se ver e deles poderem interagir, de como que eles lidavam. E outra que tu falou do episódio do Desmond, só para eu não me perder, eu me lembrei muito do filme Aquele Efeito Borboleta, que quando tu assiste a primeira vez, toda a primeira narrativa dela ela é cheia de buracos, que quando depois ele começa a voltar no passado e a mudar, são esses fragmentos, assim. Então eu achei que foi bem interessante essa maneira de ir voltando para rever os momentos. De qualquer forma, assim, acho que se eu parar para pensar, talvez não feche muito, mas pode sei lá, dá para se pensar que era um devaneio aqui, um devaneio ali, tu não sabia o que era, o que não era. Não é algo que me incomoda, não é algo que me faz gostar menos dessa temporada. Também concordo com o Márcio, eu prefiro até o 5º, mas acho o Mansão Bly Origins ali, o Viola Origins, legal. O prequel. Acho interessante até o fato da fotografia ser diferente. E é uma surpresa porque traz uma das protagonistas também da Residência Rio, né? Sim, a maioria da galera ali era a menina que era sensitiva. Era a Nell, o Peter Quint era o gurizinho que ficava jogando moeda. Isso. A própria protagonista é a menina do pescoço quebrado. É, a Nell. Quem não voltou era o pai das crianças na anterior. Teve alguns. E o tio é o ET, né? Mas o ET já estava na primeira também, né? Sim, estava na primeira também. O tio é o gurizinho do ET. Inclusive tem. Tá cheio de rostos famosos. O ano passado, dei um Google aí, eu dei no YouTube e botem sei lá, ET, Reencontro do ET. Tem uma propaganda muito legal era de uma rede de TV ou de uma
dizer propaganda legal e não lembrar da marca é uma contradição, né? Mostra que a propaganda não era tão boa assim, se ela não conseguiu fixar a marca. Mas era uma propaganda americana lá, em que, como se o ET tivesse voltado para a Terra e reencontrado o Elliot, e é o Henry Thomas velho e tal. É quase um curta-metragem, assim, deve ter uns 2-3 minutos, é bem legal. Se tu viu o ET, provavelmente tu pode dar a desculpa do cisco no olho, mas enfim, fechando parênteses sobre... Só para eu fazer um fechamento aqui, só para dizer que eu só falei mal da série, eu gostei da série, eu gostei da história, eu acho que a história se fecha, eu acho que a história ela é melhor que a história da Hill, embora eu tenha gostado mais da série da Mansão Hill do que da Bly. Eu acho que eles contaram a história melhor na temporada anterior, e ela é, embora não seja exatamente uma história extremamente assustadora, mas ela é mais terror do que a história da Mansão Bly, que para mim não é terror, ela... Né? Tanto é que quando os fantasmas aparecem, tu fica meio, né? Apareceu ali o fantasma, né? Mas tu já nem espera mais que eles apareçam. Então quando eles aparecem, tu nem te surpreende. Mas os temas que eles abordam na Bly, eu acho que são mais interessantes, mais complexos, mais profundos, assim. Só que resolveram um pouco, só que ficou um pouco perdido em toda essa questão que a gente tratou aqui de uma série talvez extensa um pouco demais, assim. Mas é a proposta da Netflix, assim, imagino eu, para prender as pessoas. Então, se as pessoas resolverem investir 9 horas da sua vida na série, a série recompensa no final. Assim. Nossa dica resistam. No final compensa. Mas se você quiser investir 9 horas da sua vida em outra coisa, sinta-se à vontade. Tem produtos melhores por aí. Só pra gente... O problema é que tu fica pensando assim, tu começa a assistir e hoje, como tu tem uma oferta muito grande, tu chega no segundo episódio e tu começa a realmente avaliar se tu vai continuar assistindo ou não. E eu acho que aí a série se perde um pouco. Eu acho que é um pouco daquilo que a gente falou naquele filme que a gente discutiu aqui do Mal de Cada Dia. Assim. É mais um produto Netflix nota 7, assim, 6. Não é ruim, não é uma série ruim, obviamente que não, mas não é uma série que vai te fazer, meu Deus, que coisa extraordinária, como a gente comentou do The Boys aqui. Então, é uma série que fica no meio termo. Eu confesso que eu queria um pouco mais de não de susto, mas eu queria um pouco mais de suspense mesmo, assim. Enfim, eu assisti, eu acho que, sei lá, se teve alguns momentos que eu realmente fiquei com medo, daí medo falando medo. Senão ele passa por um suspense bem padrão, assim. Eu fiquei com mais medo do Homelander no final do The Boys. Só pra gente encerrar aqui, eu queria destacar... As atuações são boas. As crianças, Sim. Eu acho que, pra mim, do elenco adulto, pra mim a melhor é a governanta, a Tanae Miller ali. Mas as crianças são muito boas. No começo até tava meio assim, tipo, sabe? Não. E vamos destacar aquela guriazinha dá mais medo que o fantasma. A guriazinha... Não, a Flora... aquela cena que a guria passa... pede pro fantasma, entre aspas, ficar quieto, dá muito mais medo do que a aparição dos fantasmas. A Flora é a Emily Beth Smith e o Miles é o Benjamin Evan Ainsworth. Ele, na real, me chamou ainda mais atenção naquelas cenas em que ele é dominado pelo Peter. Isso, nas cenas em que ele é possuído, por assim dizer. Porque ele vira uma chave muito rápido, assim, cara. Ele é... Tipo, ele tem uma maldade muito grande ali, um cinismo, mas ao mesmo tempo, na cena seguinte, ele é uma criança muito ingênua, assim, cara. E isso me surpreendeu, assim, assustou. É que a maldade da criança, ela é sempre mais assustadora quando ela convence, né? E eu acho que no caso dela, não, porque ela não tem nenhum desses momentos. Agora, do caso dele, sim. Né? Enfim. Isso. Então tá. Algum outro comentário aí? Então fechamos. Fechamos a Mansão Bly. Todos eles foram embora. Nós também agradecemos a participação da Maureen. E valeu pelo convite. Seguimos adiante. Bora lá então para o segundo bloco, onde a gente vai falar algo que na verdade a gente vem falando já desde o começo da pandemia, mas é um assunto que vai crescendo e a cada novo capítulo a gente acha importante retomar o assunto aqui, que tem a ver com o futuro da indústria
cinematográfica, por assim dizer, a questão do streaming versus os cinemas, quando a gente fala aqui cinemas, o espaço em si, não a arte. Se de fato o streaming pode ameaçar, era algo que até algum tempo era impensável, pessoalmente continuo achando improvável, mas cada vez mais fica claro que o cenário não vai ser mais como era. Acho que a pandemia apenas acelerou isso. Qual o gancho que a gente está trazendo a partir para retomar esse assunto? Há poucos dias a Disney anunciou que Soul, não sei se chegou a ter nome em português aqui esse filme, acho que não, né? Acho que não. Soul, que é um novo desenho, daqueles com o desenho da Pixar, né? Desenho com potencial de fazer boas bilheterias. Ele estava com estreia prevista para o meio do ano, depois foi adiado. E aí agora a Disney anunciou que ele vai ser lançado direto no serviço de streaming da Disney. Isso muda um pouco o cenário no sentido de que é mais um lançamento que, por causa da pandemia, não vai chegar aos cinemas. O caso mais emblemático até agora foi Mulan, né? Tem alguns outros, a Disney ainda está tentando levar até onde pode. Acho que Viúva Negra é o caso mais claro disso. Era para ter estreado, acho que em abril, né? Enfim, Mulher Maravilha também foi adiado, depois foi adiado de novo e agora foi adiado para o ano que vem. Só que essa questão da Disney, ela joga uma luz num sentido de que, daqui a pouco a Disney não precisa dos cinemas para fazer toda essa grana. Não se sabe quanto está rendendo, não se sabe quanto rendeu Mulan, mas se tem os dados de que, olha, não é algo tão ruim assim. Mulan esteve entre os streamings mais acessados, por assim dizer, nesses últimos dias, com a diferença que Mulan era pago. Ele não está no pacote normal da Netflix, da Disney Plus, que, sei lá, te dá direito aos Star Wars e aos filmes da Disney. Para tu ver Mulan, tu tinha que pagar. E mesmo assim, Mulan deu certo nesse sentido. Tu acha que o cenário vai mudar, Márcio? Eu acho que ele vai mudar em alguns sentidos, assim, não só por essa questão que os estúdios estão tentando cortar na carne, assim, né, e identificar o que eles lançam agora e o que eles vão segurando até onde podem, mas também eu acho que na produção pós-pandemia vai ser um momento de avaliar até onde tu bota dinheiro para saber o que tu vai conseguir recuperar depois, né, porque o grande problema agora são que esses filmes foram feitos antes da pandemia, com recursos em que se apostava tanto na Mulher Maravilha, na Viúva Negra e no 007, outros tantos que foram arquivados, né, que estão sendo segurados para ser lançado depois, mas com dinheiro sem restrição alguma, né? Não tinha nenhum cenário apocalíptico previsto, economicamente apocalíptico, eu estou falando, né? E agora não. Agora tu não sabe quando vai ser esse retorno e quando ele ocorrer, como vai ser, se as pessoas vão lotar as salas de cinema ou não, né? Se esse retorno vai ser todo de uma vez e vai ser liberado e as pessoas vão ficar, ou se tu vai ter que abrir os cinemas e vai ter que restringir de novo, como aconteceu, se eu não me engano, na China, se abriu e depois se fechou, né? Então, tu vai investir depois para fazer, por exemplo, o Doutor Estranho, todo o dinheiro que tu ia investir numa época pré-pandemia, sem saber se tu vai conseguir recuperar isso depois, né? Uhum. Então, essa é a grande questão, porque o streaming, por mais que ele te dê recurso, ele te dê assinatura, e no caso da Mulan ele te dê venda, é uma caixa preta, né? As empresas, elas não revelam exatamente o que está acontecendo ali, a não ser que os números sejam extremamente favoráveis. A própria Netflix, ela só divulga números de sucesso. O que fracassa, tu não sabe. Né? Tem um dado aqui, esse dado que eu busquei da Mulan era uma matéria da Variety. Os dados são a partir do Seven Park Data. Esse é a fonte do estudo lá, da pesquisa que a Variety traz. Então, os dados são relativos a setembro, tá? E ali é o percentual de quantas pessoas viram aquele conteúdo em cada stream. O primeiro lugar era o Cobra Kai, com 17%, 17,7%. E aí tu pensa assim, 17 de... Imagino eu, tá? A interpretação que eu faço desses dados de todo mundo que tem o Netflix... 17% das pessoas viram Cobra Kai. Se tu tiver a noção de quantas pessoas assinam Netflix do mundo, 17 é coisa pra caramba. Não sei, posso estar interpretando errado os dados, tá? Mas eu tô interpretando dessa forma. Logo depois é The Boys, que é outro
fenômeno, porque dificilmente uma série da Amazon tem tanto acesso assim, e The Boys está com 14%. Aí tem Away, que é aquela série de astronauta da Netflix, e Ratched, que até o Chico indicou aqui na semana passada, que é uma série com a Sarah Paulson lá, do Ryan Murphy, um prelúdio do Estranho no Ninho. O Away com 13,8% e o Ratched com 11,4%, e aí Mulan com 10%, 10,1%. Tomando como base todo o conjunto de assinaturas do Disney Plus, se 10% dos assinantes do Disney Plus pagaram lá eu não me lembro quanto é que era em dólar, aqui pro Brasil era 100 ou 130 reais, né? Assim. Acho que era $49. Isso, assim, que é um ingresso mais do que salgado. Por mais que o cinema aqui estivesse caro, 50. A gente faz a conta que, beleza, tu vai ver com a tua filha, tu vai comprar comida e tudo mais. Ok, mas tô falando assim, ingresso individual. É que eu não sei se dá mais para fazer essa conta do ingresso individual quando se leva em conta... Não, mas é que não se paga pelo valor que tu investiu para fazer um filme como Mulan, um filme como Mulher Maravilha, e daí tu vai chegar em 7ª posição na corrida do streaming. Não, mas tu perde pro Cobra Kai, que é uma coisa que teve um investimento que deve ter sido, sei lá, 5 ou 10% do que teve a Mulan. Claro. Mas aí que eu acho... Não faz nenhum sentido fazer esse tipo de produção. Mas esse é o meu... Com esse valor. Mas é justamente onde eu queria chegar. Se produções desse tipo não vão passar a ser menores no sentido assim, vão ter menos produções que custam 300 milhões para fazer, sabe? Eu acho que no primeiro momento, sim. Sabe, vamos apostar no Vingadores certo ali, que vai dar o retorno, vamos apostar no Batman, vamos apostar no certo, mas assim, talvez daqui a pouco alguns outros filmes percam essa produção tão grandiosa, assim, daqui a pouco tu vai ter que começar a poupar mais, sabe? Daqui a pouco... Aqueles planejamentos que a Marvel faz, assim, de fases em que tu vai planejando por 10 anos, assim, vai ficar cada vez mais difícil, a não ser que tu tenha uma vacina e que a pandemia retroceda, porque senão tu não tem como identificar quando que esse período vai passar, que tu vai conseguir botar as pessoas de volta no cinema, porque sem cinema fica difícil tu conseguir pagar globalmente todas essas produções, o streaming não vai pagar. Não vai conseguir não vai conseguir bancar isso de outra forma que não seja numa estreia internacional. É que, e aí falando do cinema como espaço agora, essa decisão de adiar o Soul, ela pegou uma galera de surpresa. Em outra matéria da Variety tem aqui uma, como é que eu vou chamar? Statement, uma nota oficial do Sindicato Internacional de Cinemas, que eles representam os operadores de cinema da Europa. E, na verdade, os caras ficaram muito surpresos com a decisão. E a nota fala em que eles estão duplamente frustrados pelo lançamento do filme ter sido direto no streaming. Porque, assim, os cinemas, eles já estão, num primeiro momento, assim, fechados. Aqui no Brasil ainda estão fechados, né? Pelo menos aqui em Porto Alegre estão fechados. Num primeiro momento, eles podem reabrir, eles vão reabrir com lotação limitada. Tu não vai poder ter sala cheia. E aí é o seguinte, não tem lançamento para esse ano. Quando eu fiz uma matéria sobre isso lá no começo lá em maio, e a gente até tá refazendo essa matéria, vai sair daqui a alguns dias, o pessoal do cinema jogava muita fé no seguinte, no segundo semestre, sabe, todos esses filmes que estão sendo adiados vão sair no segundo semestre. Então a galera vai em bando aos cinemas, sabe, tipo, para matar a saudade, porque vai ter muito lançamento grandioso no segundo semestre. Não tem, acabou que o cenário mudou, esses filmes eles foram sendo adiados, eles foram jogados pro ano que vem. Eu não vejo a galera com toda essa vontade de se meter numa sala de cinema nesse momento. Eu não sei não. É só ver como estão os shoppings e como... Não sei. É só ver como estão os shoppings e as praias. A questão não é nem se as pessoas vão ou não, porque mas não sei, mas a praia ainda é um ambiente aberto. O shopping é um ambiente fechado e tá cheio. Então, assim, eu acho que é menos a questão das pessoas irem, porque eu acho que se abrir, eu acho que tu vai ter um movimento cíclico, dependendo do filme e dependendo do... Mas mesmo que tenha, mesmo que a gente chegue o ano que vem, mesmo que eles resolvam antecipar ou que tenha algum grande lançamento, tivesse algum grande lançamento agora, a questão é que não é sustentável, porque tu não sabe a curva da pandemia. Daqui a pouco os casos começam a crescer e tu tem que fechar de novo. Tu não tem como prever isso.
né? E daí tu não tem uma segurança em que tu possa fazer uma projeção de ganhos ou de lucros e de perdas e que tu vai poder investir tanto num filme, porque tu pode projetar que vai recuperar tanto numa bilheteria, porque tu não sabe se o cinema vai ficar aberto por 1 mês, por 2 meses ou por 15 dias. Tu não tem como fazer essa projeção hoje. Então é difícil tu fazer qualquer tipo de análise de ganhos ou de perdas ou de lucros com os estúdios de cinema na situação que a gente está hoje. Por isso que esses caras, imagino eu, né, estejam adiando esses produtos para daqui a 2, 3 anos, porque a curto prazo, mesmo que tu tenha uma vacina no começo do ano que vem, na melhor das hipóteses, ali janeiro, fevereiro, ainda vai ser muito cedo para tu saber qual vai ser a reação e para ver se isso vai ser, se vai realmente imunizar as pessoas e se realmente a pandemia vai retroceder ou vai estabilizar e a gente não vai ter um aumento de casos e que faça tudo fechar de novo, né? Então, assim, é um cenário muito volátil e é difícil para esse pessoal fazer qualquer tipo de previsão. Por isso que eu acho que não tanto, acho que os filmes grandes vão sofrer, e esses novos, não os que já estão em pré-produção, que esses aí já não tem muito como voltar atrás, mas os filmes menores, esses filmes que não são blockbusters, talvez esses o cenário para streaming talvez seja vai começar a ser um cenário mais, eu acho, mais viável, assim, mais palpável. E daí talvez a gente comece a ver é uma coisa que a gente já enxergava antes da pandemia, assim. E talvez agora, nesse momento que a gente está passando, talvez seja um cenário mais concreto. Não sei se daqui a pouco é estranho, é ruim, na verdade, falar se é o lado bom disso. Não tem nenhum lado bom nessa história da pandemia. Mas para a indústria, assim, de alguma forma, talvez o pessoal tenha que começar a pensar mais em histórias e menos em efeitos. Tu vai ter que apostar mais em roteiro e menos em superprodução, que vai te exigir a tela verde, uma pós-produção demorada e cara. E mesmo as outras alternativas de exposição, aqui tinha uma outra matéria, os caras falando isso mais para Estados Unidos, né? Porque aqui inverte a lógica. Uma saída que eles estavam apostando era a questão meio que a volta dos drive-in, né? E tal. Só que agora lá tá esfriando, cara. Agora lá vai entrar o inverno e aí não adianta drive-in. Porque aí é muita neve, é chuva e tal. E aí ninguém vai pro drive-in com chuva com neve. Vai no drive-in e vai ver soterrado. Né? Não tem como. Então mesmo esses operadores aí de drive-in, os caras estão desesperados lá fora. A situação, enquanto não tiver vacina mesmo pro cinema, é complicado, sabe? E eu não sei daqui a pouco o streaming também, daqui a pouco... Porque a maioria das produções que a gente viu esse ano, elas já estavam sendo tocadas, né? É por isso um pouco a declaração da diretora da Mulher Maravilha, aquela dizendo que com medo de que o cinema pode acabar, eu acho que isso é um cenário catastrófico demais, e para mim é mais uma pressão para a reabertura das salas do que qualquer outra coisa, porque afinal de contas o filme dela é um filme de grande orçamento também, né? Mas eu acho que o cinema não vai acabar, mas o cenário vai mudar, assim. Eu acho que tanto para as novas produções, como para a forma como vai ser entregue esses conteúdos, eu acho que todo mundo vai ter que se readaptar a novos tempos, assim, e a indústria cinematográfica não vai fugir disso. A indústria cinematográfica não vai fugir desse universo, assim, não tem como. Em algum momento, essa questão do streaming ia bater igual. A pandemia deu uma potencializada, né? A pandemia acelerou isso. Sabe? Porque todo mundo continua consumindo muito cinema, a cultura nesse sentido, assim. Ninguém parou de ver. Eu vi mais filmes esse ano do que eu vi ano passado. Só que, claro, ano passado eu vi mais filme no cinema. Esse ano eu vi o triplo de filmes que eu vi no cinema. Ano passado eu vi no streaming. É que para televisão tu não precisa de todos aqueles, como a gente falou, todos aqueles efeitos, né? Não precisa de uma superprodução. Um Cobra Kai te resolve. Algumas cenas mal coreografadas te resolve. Te segura. Daqui a pouco... Não precisa necessariamente um grande... Não, daqui a pouco até The Boys. The Boys é uma série de super-herói que ela ela tem lá suas restrições orçamentárias, sabe? Não tem muitos efeitos. Na real, eles até brincam com isso, né? Aquela cena lá quando eles estão filmando, tem o filme do Seven dentro do seriado, né? E ali é tudo um cenário de tudo destruído, e sendo que aquilo no seriado não tem nada, né? Tipo, não tem uma destruição de uma cidade, eles não têm verba pra destruir uma cidade. É ali, ó, o Homelander cortando o cara aqui, cortando ali. Então, tipo, metalinguagem. Mas enfim, mais alguma consideração aí sobre
Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que aguardar os próximos passos, ver como é que a indústria vai se posicionar e também como é que a pandemia se comporta, né? Eu acho que o mais importante do que isso é ver como a questão do desenvolvimento das vacinas, da imunização e como essa eventual segunda onda surge ou não, porque agora na Europa o pessoal já está sentindo o cutuco e já está aumentando as restrições de novo. Então, começou de novo. Enquanto não tiver uma imunização, a gente vai ficar nesse abre e fecha, nesse temor de que a coisa volte, por mais que aqui a coisa esteja retrocedendo agora, mas é difícil saber se isso é definitivo ou se daqui a alguns meses a gente vai ter. Se o pessoal que vem de lá, porque quando começou, chegou um momento que começou a se fechar a fronteira para quem estava lá, né? Ou pelo menos entrar em quarentena e tudo mais. Por enquanto tá tudo liberado, né? Pode vir desses focos lá que tá tudo aberto. Mas, enfim, é um imenso cada um por si. Buenas, a gente vai encerrando esse segundo bloco. E aí vamos para as nossas dicas da semana. Vai lá, Márcio. Enquanto meu cachorro tá tendo um chilique do meu lado aqui. Vai lá. A minha dica eu vou dar duas dicas, na verdade. Uma é de um filme que está na Amazon, já é um filme antigo, eu acho que ele é de 2016 ou 2017, e que eu revi esse final de semana, que é A Morte de Stalin, que é uma história baseada na morte do líder da União Soviética, o Joseph Stalin, em que ele morre e daí o pessoal do comitê lá tem que se ver às voltas com o vácuo de poder. E daí se dá uma disputa de poder ao mesmo tempo que ocorre o funeral do Stalin. E é uma comédia com Steve Buscemi, então embora tenha algumas coisas meio pesadas, porque afinal de contas é um momento difícil da União Soviética lá, mas também tem cenas muito engraçadas ali de como eles resolvem lidar com a situação. Ele é baseado numa história real, tem personagens históricos ali, mas é obviamente uma ficção, assim. Então é um filme bem divertido para se ver num sábado à noite, assim. A outra dica é um filme do Scorsese que eu vi, que é um filme que eu há tempos queria ver e daí acabei achando por aí. Eu não sei como é que as pessoas podem achar, porque eu não vi ele em nenhuma plataforma de streaming, eu não sei se tem alguma que eu não pesquisei, que é Depois de Horas. É um filme meio não digo obscuro, mas é um filme meio esquecido do Scorsese, sobre um cara que sai para um encontro e daí o encontro dá errado e ele resolve ir embora, só que ele perdeu a única nota de dólar que ele tinha e ele não tem como voltar para casa, não tem como pegar metrô, como pegar táxi. Era uma época pré-internet, então não tinha como chamar um Uber, não tinha como pedir um Uber, então começa a chover, daí, enfim, começa uma sequência de coisas erradas em que o cara começa a entrar em desespero porque ele só quer voltar para casa e ele não consegue. Então tudo se interconecta, ele começa a ser perseguido por uma turba enlouquecida que acha que ele está roubando a vizinhança ali. É naquela época pré-Giuliani, que era com a Nova York decadente, etc. Então, é um filme bem engraçado do Scorsese, bem interessante numa época... Não sei se ele funcionaria hoje com esse mundo conectado que a gente vive, mas... é uma boa diversão, assim, para quem... Parece o Cheech and Chong, para quem lembra dos personagens do Queimando Tudo, que passava em quase todos os horários da televisão brasileira uns tempo atrás. Eles fazem uma ponta no filme e, enfim, vale a pena dar uma conferida. Quem conseguir achar, Depois de Horas, After Hours em inglês, é de 85. Beleza. Bom, vou dar duas também rapidinha, uma de música e uma de games. Vamos primeiro na de games. Também é um jogo velho, na verdade. É um jogo não é nem dessa geração que está acabando agora, né? Mês que vem já inicia. Saem os novos consoles aí, se inicia uma nova geração. É da geração anterior, é da geração do Play 3 e do Xbox 360. É Brutal Legend, que é um jogo com o Jack Black como personagem principal. Brutal com trema, né? Como o bom metaleiro. O jogo todo é em cima disso. O personagem principal é um roadie. E aí ele morre e vai para um mundo todo metaleiro, assim. Tem participação do Ozzy Osbourne, tem um exército lá que os caras trabalham numa mina e aí eles, em vez de ficar trabalhando com
com ferramentas, e eles batem cabeça, assim, é tudo headbangers, assim. Então é um jogo bem engraçado, tira muito sarro de metaleiro, mas tira sarro respeitando, assim. Tanto que tem a participação do Ozzy, tem a participação do Lenny, tem vários casos dessa cena aí. Ele saiu essa semana passada pro Xbox no Game Pass, então quem tem o Game Pass, ele tá de graça. Eu dei uma conferida aqui na loja do PlayStation, não achei, eu não sei se essa remasterização, não é remasterização, né? É só relançamento. Eu não sei se esse relançamento aí pro Xbox é exclusivo ou não, se daqui a pouco sai no Play ou não. Minha outra dica é uma série de vídeos no YouTube, na verdade. Poucos dias aí agora, o Morning Glory, What's the Story Morning Glory do Oasis fez 25 anos. Então, para celebrar essa data, o Twitter, a conta oficial da banda, que não existe mais, né, desde 2009, quando os Gallagher brigaram, a conta oficial no YouTube fez uma série de vídeos onde o Noel responde perguntas do público sobre a gravação do disco e assuntos relacionados. São vídeos curtinhos ali, deve ter uns 5 minutos, mas somados dá como se fosse um bom programa, assim. Serão 6 vídeos, até onde eu vi estava no 4º, eu não sei se já chegou no 6º ou não, mas então essa é a minha dica. A gente até pode encerrar com Oasis, que era um senhor disco aquele, é o que tem Wonderwall, o que tem Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova. Não tem uma música ruim naquele disco. Então era isso, a gente vai ficando por aqui. A edição é do Pedro Bastos. E a gente volta na semana que vem. Um abraço e tchau.